E aí, galerinha, eu tô trazendo aqui pra vocês a resenha desse meu mais novo quadrinho aqui que eu recentemente li, chamado Elric. Ele é esse quadrinho aqui sensacional, em capa dura, papel couché de altíssima gramatura, com 124 páginas da editora Mitos. Ele faz parte desse selo aqui, ó, o Gold Edition, que é o selo da editora voltado a quadrinhos mais luxuosos. Ele faz parte do mesmo selo que aquele Elfos, que eu já trouxe resenha aqui pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, se eu souber como é que põe, para vocês conferirem, tá? Porque algumas coisas relacionadas ao tamanho, sabe, comparações que eu faço com outros quadrinhos, eu fiz naquele vídeo. E aí vocês vão lá e já deu like também, tá? Pra eu não ficar me repetindo aqui e nem tomar muito tempo de vídeo. Mas do que se trata esse quadrinho aqui? Ele é um quadrinho do gênero espada e feitiçaria, né? É um subgênero da fantasia. Para quem não sabe o que é, o subgênero espada e feitiçaria, ele é um termo cunhado lá pelos anos 60, mais ou menos, apesar de já existir histórias sobre eles, sobre esse subgênero anteriormente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links relacionados a explicações e textos referentes a esse subgênero, tá? Pra poder eu não tomar muito tempo do vídeo, né, também. Então eu vou falar bem por cima. Que, assim, o espada e feitiçaria é um subgênero na qual consiste um mundo bastante cruel, com pessoas bastante cruéis também, a maioria às vezes é em escala de cinza, alguns são bem más, sabe? Então, assim, é um mundo bem perigoso de se viver e você tem uma questão sobrenatural muito presente, né? Então, entidades e deuses são bastante cultuados e às vezes horas nem vistos, sabe? Então, assim, você tem uma coisa bem etérea, sabe? Uma coisa mais mística no sentido de que não há muitas presenças desses seres em terra, né? Às vezes só algumas vozes e etc. Você vê sacerdotes cultuando, mas você não vê os deuses propriamente dito, né? Isso em relação à religião. Os heróis são normalmente a escória daquela civilização, sabe? Pessoas maltrapilhas com algum sangue real que façam com que eles sejam destinados a tais atos são geralmente bastante musculosos, né? Eles têm uma musculatura avantajada e não possuem magia, né? Então eles usam a sua força e a força de sua espada para poder conseguir grandes feitos, ou às vezes até viram reis, né? Como o Conan. O Conan é um grande exemplo disso, tanto é que o autor dele, que é o Robert E. Howard, foi ele que popularizou esse subgênero, apesar que ele nunca utilizou esse termo espada e feitiçaria, né? Como eu disse, esse foi um termo que surgiu em 1961, se eu não me engano, pelo Michael Moorcock, que é o cara que é o autor original desse personagem aqui, tá? Esse quadrinho é uma adaptação dos quadrinhos do Moorcock. Então o que acontece? Lá numa convenção e tal, o Moorcock propôs: a gente precisa de um termo para esses tipos de histórias. Foi aí que surgiu o termo espada e feitiçaria, e desde então esses tipos de histórias são fabricadas mediante esse termo, tá? E, bom, eu vou falar um pouco sobre os autores desse quadrinho aqui, como eu já disse, ele é uma adaptação dos quadrinhos do Moorcock, tá? Porque ele é um personagem que já existe há uma cota já. Esse aqui é uma adaptação, se eu não me engano, de 2013, mas enfim, posso estar enganado. Os autores são o Julien Blondel, que ele é o roteirista, né, que adapta a história, e os artistas que eles se revezam entre o lápis, a arte final e as cores, tá? Entre esses artistas aqui, que é o Jean-Luc Canot, o Didier Pauly, o Robin Recht, o Julien Telot e o Jean Bastide. Como vocês perceberam, eles são autores franceses, né? Porque é um quadrinho francês, tá? Eu vou mostrando um pouco da arte aqui enquanto eu comento a história do quadrinho. E logo no começo, você já tem um prefácio do Moorcock, que é o autor original, e do Alan Moore, né? São alguns textos aqui bem um pouco grandes que ajudam a contextualizar o universo do quadrinho. Mas antes de eu começar isso aqui, eu gostaria de ler aqui duas citações do Alan Moore. Uma citação do Alan Moore e outra do Moorcock, né? Que eles falam a respeito do quadrinho. Que, abre aspas, eu gostaria de me juntar ao Moorcock ao declarar que esta é a recriação mais bem sucedida e fiel ao espírito de seu malfadado ícone, Alan Moore. Cara, não preciso falar mais nada, acabou o vídeo e fica por isso sim. Brincadeira, pessoal, mas é tipo isso. O Alan Moore, ele é o gênio dos quadrinhos e assim, o que ele disse aqui, sabe, ele sintetizou basicamente o que é o quadrinho. Pra quem não conhece o Alan Moore, ele é o escritor de Watchmen, de V de Vingança, dentre outros muitos projetos premiados. Mas não bastante, ainda tem no final
a outra citação, abre aspas, captou a noção de completa decadência de Elric, a saga do Albino que eu mesmo teria escrito caso tivesse pensado nela antes. Fecha aspas. É uma citação do Michael Moorcock, que é o criador do personagem. Então, tipo assim, você percebe que o quadrinho foi muito bem adaptado por esses autores aqui. Então, como já estava dito anteriormente, vamos aqui mostrar um pouco da arte juntamente com um comentário sobre a história, tá? E aqui no começo, ó, você já tem em 5 páginas um, sabe, não é como é um resumo, mas ele já te apresenta o mundo como ele é, sabe, perfeitamente a origem do próprio Elric, sabe? Tá dentro dessas 5 páginas e você já tá completamente inteirado sobre o que se trata o personagem e o que se trata esse universo em que ele vive. Inclusive, olha só a arte desse cara. Bicho, isso aqui é muito bom. Eu gosto muito como ele utiliza uma maneira mais limpa, por assim dizer, ao mesmo tempo que os traços dos contornos são um pouquinho mais pesados, contrastando essas duas características, né? Então, assim, você percebe que ele é um universo bem sujo, apesar dos personagens parecerem mais altivos, né? Porque o Elric, ele é o imperador de Melibone. Melibone é uma nação muito temida pelos outros reinos desse mundo, sabe? As pessoas já estremecem quando ouvem o nome de Melibone. Os Melibonianos, eles têm uma aparência mais parecida com elfos, tá? Mas eles não são elfos, mas tem muitas similaridades. Os humanos nessa história são retratados como uma escória na visão deles, né? Tanto é que, assim, em determinado ponto da história, o Elric, ele se simpatiza com o humano e fala, se você fosse para Melibone, você poderia se tornar um escravo, que seria, no caso, a melhor coisa que um humano poderia ser para eles, entende? Então, assim, é um mundo bem sujo, e por falar nisso, ele é um quadrinho mais 18, tá? Então, assim, tem muitas cenas bem pesadas, grotescas, então se você for mais sensível, eu não aconselho a leitura desse quadrinho, tá? Mas olha só, como ele é um álbum bem grandão, isso valoriza muito o desenho dos artistas. Então, assim, como eu também tinha dito na resenha do Elfos, esse tipo de história, os cenários eles são personagens à parte, né? Então, você souber desenhar os cenários, você conta histórias através deles. E aqui você faz isso muito bem. Os cenários são muito, muito grandiosos e são bem detalhados, sabe? Então, assim, pelos desenhos já vale a pena. Pelo roteiro, também. Assim, a conjunção de ambos faz aqui você ter um primor de história. E a história é o seguinte, tá? O Elric, ele é um imperador que tá tendo algum desagrado de seu primo, o Irkun. O Irkun quer voltar às origens do povo de Melibone, né? E Inhir é a capital na qual eles vivem, né? No caso, é uma cidadela que fica escondida no meio de um labirinto lá de oceano, se eu não me engano. Então, o Irkun ele começa a tramar algumas coisas por trás das costas de Elric para poder retomar a glória de Melibone. E isso acaba tendo alguns desagrados e desavenças e acaba acontecendo alguns plot twists no decorrer da história e o Elric se vê no meio de uma conspiração e ele tem que se aliar a seres que ele não estava acostumado e isso acaba uh, colocando ele em bastante perigo. Então, o que acontece aqui? O Moorcock ele subverteu o gênero espada e feitiçaria no que diz respeito ao seu protagonista, tá? Porque geralmente eles são retratados como seres musculosos, sabe, tipo, no sentido de que eles fazem tudo com o poder de sua espada e tudo mais. Aqui, o Elric, ele é um cara mais esguio, albino, doente, ele tem que constantemente tomar poções e rituais para poder se manter sadio, senão ele morre, porque o sangue dele é amaldiçoado. E no caso ele é um feiticeiro, né? Então assim, ele já contrasta muita coisa. E uma das outras coisas que é subvertido eu não vou falar aqui porque é um pequeno spoiler da história, tá? Mas já falando aqui um pouco da arte em si, ela tem um domínio de ação muito fácil, sabe? O cara ele tem pleno domínio da ação, é muito bem feito, os movimentos são bem dinâmicos, ó, como você está vendo aqui. Apesar que as lutas elas são um tanto quanto breves, sabe? Mas eu acho que isso não atrapalha na imersão do quadrinho. Eu acho que isso faz parte do que eles querem contar na narrativa. Então, cara, é muito bom isso aqui, vale muito a pena. Para novos leitores, eu acho que vale a pena sim. Ele não é um quadrinho difícil de entender, apesar de que ele também tem aquele problema do Elfos no começo, como é costume em histórias de fantasia, né? São muitos nomes, muitos conceitos de lugares que eles já vão jogando para você e pressupõem que você saiba, mas com o decorrer da leitura você fica imerso e isso acaba não tendo muita importância. E perdão. E também, eu acho que para
fãs de fantasia, isso aqui é necessaríssimo, sabe? É obrigatório pra quem é fã de fantasia. Isso aqui é muito bom. Eu não sei como que isso não teve uma adaptação para os cinemas ainda. Talvez porque é muito caro e é muito pesado as coisas que acontecem, não caberia em cinema, né? Mas eu acho que daria pra dar uma adaptada. E também, assim, se você nunca leu nada de fantasia, é um bom lugar pra você começar a aprender a ver, sabe? Aqui é um ponto de partida legal. E como eu já disse antes, não é legal para se você for sensível a algumas coisas mais visuais, né? Porque é bastante violento. Aqui é uma violência bem gratuita que eles fazem às vezes com os humanos na qual eles tratam lá, dentro da fortaleza deles. Então é isso, pessoal. Se eu achar o link dele aqui para poder comprar, eu vou deixar na descrição. Se eu não me engano, a Mitos tá reimprimindo, tá? Porque tava esgotado. Se eu achar, eu ponho. E não esquece de dar like no vídeo, tá? É muito importante para mim. Se inscreve no canal. E também aqui embaixo eu vou deixar o link das minhas outras redes sociais. Que lá no Instagram eu faço resenhas de quadrinhos digitais variados e eu faço resenhas escritas, né? No caso eu tenho uma liberdade um pouquinho diferente para fazer esse tipo de conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Em breve nos falaremos de novo. Eu vou trazer outros vídeos com mais rapidez, né? Porque esse aqui demorou um pouquinho. E é isso. Valeu, falou e até mais.